Uma pergunta que nós devemos fazer é como que foi o meu dia, para que eu pudesse chegar e ter um processo mental coerente com a tarefa ao qual eu vou desenvolver. Mais ou menos eu penso que você está trabalhando nessa linha de raciocínio, não é? E tem uma coisa ainda mais complicada, porque a gente, quando fala de concentração, na linguagem que o pessoal entende, esse concentrar que fala, ele atrapalha a reunião mediúnica. Porque uma das colocações do Calderaro sobre a preparação para uma reunião mediúnica é que a gente, ele usa esse termo, e hoje tem uma linguagem mais técnica, mais nova, né? É assim, a gente precisa aprender a ceder. Na realidade, isso chama entrega. Quando eu fico preocupado assim, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar naquilo, eu só estou pensando, naquilo. Né? Se eu falar com vocês aqui, não pensem em azul, o que vocês pensaram? Só isso. Ninguém vai ser diferente. Então, concentrar não é, na realidade, ficar num foco. Quando o Calderaro diz que a gente precisa aprender a ceder, é abrir o foco. Porque se eu ficar preso a uma ideia, eu vou estar ocupando a minha mente com essa ideia, e a comunicação, se pegarem agora 4 microfones aqui, ligarem eles todos, e a gente falar ao mesmo tempo essas 4 coisas, ali vai virar uma bagunça de entendimento. Então, eu tenho que tirar esse monte de coisa que está na minha cabeça para ficar o mais vazio possível, para que os espíritos possam trazer para mim ideias que me ajudem. Eu não tenho que ficar, não adianta eu querer ficar o tempo todo pensando numa coisa para achar que eu estou ajudando a comunicação mediúnica. Eu vou estar interrompendo essa comunicação. Então, o contexto, a situação fica mais difícil, fica mais complexa. Alguém quer perguntar alguma coisa aí já de uma vez? Sim, nós já temos aqui 4 perguntas, Roberto. Primeiro aqui é como diferenciar obsessão e doenças mentais, como por exemplo a esquizofrenia. Em muitas das situações a gente sabe, a pessoa chega assim e já é falado que está com mediunidade, e aí relaciona isso com outra pergunta que a pessoa traz aqui, dizendo o seguinte: muito se fala sobre a importância do estudo, mas pouco se fundamenta a importância do trabalho assistencial para a superação e preparo do médium e desenvolvimento dos grupos. Poderia fundamentar cientificamente a importância do trabalho? Vamos começar com a segunda pergunta, né? Fazer um trabalho de assistência espiritual é exercitar aquilo que a gente aprende. E esse trabalho, ele também só vai ser produtivo se ele é feito de maneira voluntária e espontânea. Todas as vezes que a gente faz um trabalho forçado, obrigado, eu posso ajudar quem recebe, mas eu não vou conseguir me ajudar pessoalmente.
Hoje já existem pesquisas na área da neurociências e da área da psicologia positiva que mostram que fazer bem não ajuda só quem recebe. Quando a gente faz bem, espontaneamente, voluntariamente, a gente estimula uma área do cérebro que a gente chama do centro de recompensas. E essa área, ela libera 2 neurotransmissores extremamente importantes para a nossa saúde e para a sensação de bem-estar, que é a dopamina e a serotonina. E essa liberação, ela se desencadeia no organismo, ela fortalece o sistema imunológico e ela melhora o funcionamento das nossas glândulas e a nossa saúde melhora. Então, o que a gente já tinha aprendido muito antes de Jesus, com todos esses avatares que trabalham na falange crística da Terra, que ensinou a vida inteira que fazer o bem fazia bem, né? A ciência achou que está descobrindo uma coisa assim do outro mundo e comprovando as coisas, né? O que a gente vai ver é que a ciência ela é aquele indivíduo que não ouviu tudo que estava falando, então quando fala parece que é novidade, ela está trazendo de uma maneira aí dessa forma. Então, se eu faço isso na minha vida, eu estou melhorando e tudo isso vai ajudar. Essa outra pergunta é como diferenciar uma doença, um transtorno mental e um transtorno obsessivo. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar é uma fala dos próprios espíritos respondendo a Kardec no Livro dos Espíritos, quando eles dizem que muitos loucos e possessos, né, que são considerados possessos, né, obsediados, que mais precisavam de médicos do que de exorcistas. Ou seja, a fala dos espíritos é que a gente tem na Terra muito mais fenômenos patológicos do que processos de subjugação espiritual, como as pessoas fazem. Mas aí a gente vai para os ruídos, porque tem gente que não é diferente dentro do espiritismo, que é fanática. E tudo na vida dele é mediunidade, e tudo na vida dele é obsessão, né? Eles fazem companhia aos neopentecostais da Terra maravilhosamente bem, né? Uns adoram o diabo e os outros o obsessor, mas é igualzinho esse processo. Nunca vi, e pior, né? Essa turma ainda tem um defeito pior. O melhor tratamento é desenvolver mediunidade. Você brigou com o marido, é mediunidade. Você bebe, é mediunidade. Você não casa, é mediunidade. Eu falo que mediunidade resolve tanto que a gente devia ter mais mediunidade, porque isso é absurdo e ninguém aprendeu isso com o espiritismo. Isso é da cabeça de quem fala. Independente de quem seja, e me perdoe se tem gente que ensina isso aqui, porque isso é um absurdo. Isso não é realidade.
Então, primeiro, nós não somos seres picados. A gente aprendeu com o povo pedagogo, o povo da educação, a ficar esquartejando o mundo, né? Para poder ser didático. Então separa assim, espírito, perispírito, corpo físico, e aí o perispírito, como diz a Gênesis, é uma cebola, ainda divide um monte de coisa, e a gente pega e divide isso. A gente não é isso. A gente é uma coisa só. A gente não adoece de pedaço. A gente adoece de inteiro. Alguém vira assim, mas o senhor está falando absurdo. Porque gripe é do corpo. Gripe não é do corpo, não. Gripe é resultado de vírus. Vírus é um lugarzinho, um bichinho que a gente nem sabe que ele é bicho. Ele é tão complicado que a gente nem sabe o que ele é, né? Ele está aqui na Terra, e se você não tivesse na Terra, você não tinha nenhuma virose. Nenhuma. E você está aqui na Terra porque o seu espírito é tão ruinzinho e vagabundo quanto o meu. Então você está sujeito a vírus, bactéria, você está sujeito a todas as coisas complicadas do planeta. Então todos nós estamos numa condição espiritual aberta para o adoecimento. E por que eu adoeço de um vírus, e aí todo mundo já viu, tem um vírus e o indivíduo tem febre, dor de cabeça, e o outro tem diarreia e fraqueza. Por quê? Porque é a área perispiritual mais fragilizada que é atacada pelo comprometimento virótico. Então, nós somos um todo. Um indivíduo que é portador de um transtorno mental, ele é uma criatura que está num processo de alta complexidade na caminhada dele na Terra. Por mais simples que seja esse transtorno mental, ele está com problemas em áreas muito nobres do espírito. Sejam na área emocional, seja na área mental. Por quê? Porque essas áreas, elas são mais nobres. Quando a doença aparece no corpo, o nosso corpo é uma bênção. Ele é o mata-borrão. Ele pega essas energias, traz para cá, para ver se joga para fora. Ele não dá conta que a gente põe mais. Sai, a gente vai ficando mais egoísta, mais vaidoso, mais orgulhoso, e a coisa não melhora. Mas o processo do transtorno mental, ele é uma coisa bastante complexa, mesmo que seja um transtorno de ansiedade, que as pessoas acham que é pequeno, não é. Hoje é a doença mental mais comum no mundo, e o Brasil é o país mais ansioso do planeta. É onde se toma mais remédios para ansiedade no planeta. E o que isso acontece? A nossa ansiedade nos tira o desequilíbrio o dia inteiro. Não tira o desequilíbrio, porque um esquizofrênico, ele, no dia a dia, às vezes está em crise, ele tem os problemas normais da população. Nós, quando temos um transtorno de ansiedade, seja um quadro grave como a esquizofrenia ou não, a gente passa o dia inteiro com o nosso emocional e o nosso mental
desequilibrando o dia inteiro. Isso significa que eu não tenho parâmetros de tranquilidade e serenidade interna. E eu estou o tempo todo envolvido por energias, por ondas de pensamento, por energias negativas, e esse desequilíbrio meu atrai o tempo todo essas coisas. Todo paciente psiquiátrico em crise está obsediado. Todo paciente psiquiátrico em crise está obsediado. Por quê? Porque ele é uma antena estragada. Todo mundo já ouviu eu usar esse termo aqui, a maioria são carinhas que eu conheço e sabem disso. Então, é uma antena estragada. Então, os espíritos fazem festa na nossa vida. Isto não significa que a doença foi provocada por um espírito. Isso significa que a minha doença atraiu esses espíritos para mim. Ninguém vai ficar. E aí nós vamos colocar a esquizofrenia, e do ponto de vista de diagnóstico médico, para mim é a doença mais grave que a gente vive. Ninguém fica esquizofrênico porque um espírito fez ele ficar esquizofrênico. A esquizofrenia é um caminho de cura. Ela não é o processo da doença. A doença real, né, é algo que a medicina chama de transtorno de caráter ou de personalidade. A doença real é a sociopatia ou a psicopatia, que é o indivíduo que é mau, que não respeita a lei, que não manifesta nenhum tipo de afeto e que se comporta socialmente prejudicando as pessoas sem nenhuma preocupação. Esse espírito, né, que eu estou falando, ele vai fazer durante muitas encarnações o que ele quer. Matando, roubando, quando cansado ele suicida porque ele acha que não vale a pena ficar mais, vai fazendo isso, e ele vai prejudicando as pessoas. Isso não sou eu que falo. Está lá em instruções psicofônicas, né, sobre psicose, né, que todos os psicóticos são espíritos que abusaram da inteligência reiteradas vezes, não foi uma encarnação, sendo homicidas e suicidas. Então, quando num determinado momento chega um momento divino que fala assim, basta, uma dor vai acontecer na vida dele que vai despertar que ele não estava bem, que ele só está fazendo coisa errada. A culpa é imensa. A gente não sabe da nossa história e às vezes a gente fica pegando um fato que alguém diz. A gente não procura saber da nossa história, porque a nossa história não é um detalhe. A nossa história é um construto cheio de coisas complicadas. Então, ele depara que ele fez tanta maldade e ele está tão desequilibrado que o primeiro momento
de adoecimento dele é enlouquecer, porque ele não dá conta de lidar com a realidade. Então ele cria uma realidade diferente nele, porque ele não dá conta da realidade da vida. Então, a psicose é quando esse espírito começou a despertar. E geralmente os psicóticos, eles vão ser psicóticos muitas encarnações. Muitas. Até liberar essa energia toda e poderem sair desse processo. Desse contexto. Então, quando o indivíduo é influenciado por um espírito que quer vingá-lo, ele carrega essa tendência dentro dele e a doença desabrocha. Se ele não tiver isso, ele não vai enlouquecer. Então, nenhum espírito faz a gente adoecer. Nenhum espírito. Os espíritos só facilitam a doença que nós temos dentro de nós. Seja ela qual for. Qual for. Então, quando a gente fala em obsessão, a gente tem que lembrar que há um passo anterior, que é a auto-obsessão. Todo indivíduo obsediado é um auto-obsediado. E a única forma de eu ficar livre da obsessão é a reforma íntima. É eu parar de ser o meu obsessor. Então, esse mecanismo, ele é importante. Por que que, às vezes, o indivíduo vai para a reunião, melhora e piora depois? Porque você momentaneamente afastou um espírito. Ele não mudou, outros espíritos vão vir, como está lá escrito no Evangelho de Jesus, né? Que o espírito imundo, tendo saído, não encontrado o espaço, volta, encontra a casa vazia, traz outros 7 espíritos e a situação é pior. Então, quando a gente quer diferenciar, não é essa a questão que nós temos que fazer. Porque indiferente do indivíduo ter um transtorno mental ou estar obsediado, quem precisa de tratamento são esses indivíduos, e o tratamento para cada um é de transformação moral. Tanto do que aparentemente é vítima, porque ele não é vítima, e o que aparentemente é algoz, que é um vingador, né, atirando nele próprio. Porque o ódio dele vai fazer mais mal para ele do que para o outro. Então, nós temos que lembrar desse processo. Com isso, a gente não pode falar para as pessoas tratarem espiritualmente e parar de tratar com medicamento. Porque nós vamos colocar essas pessoas à mercê delas mesmas e, consequentemente, à mercê de espíritos infelizes. O doutor, nesse caso, eu acho a importância, né, da gente entender que as pessoas, quando chegam na casa espírita, e elas chegam num nível de desequilíbrio muito grande, não é? E que a gente vai assistir ali com passe, com água fluidificada, que a gente precisa recomendar, quando não está sendo feito, né, um acompanhamento médico, não é isso? Eu vejo assim, que às vezes acontece da pessoa chega na casa espírita, eu já tive esse problema. E você perceber que a pessoa está num nível de desequilíbrio tão grande que ela precisa de um auxílio médico. Que a gente sabe que não vai ser tomar o passe vai ajudar, a água fluidificada vai ajudar,
mas a gente vê que a pessoa está num processo muito grave de desequilíbrio. E a gente recomenda a pessoa procurar um psicólogo, não é? E o psicólogo, entendendo, procurar um psiquiatra. Semana passada nós atendemos um caso e ele foi sentando, a gente já tinha, né, tá trabalhando com ele há algum tempo, fazendo um tratamento espiritual. E ele pediu para ser atendido durante esse tratamento, eu fui conversar com ele. Não era eu que tinha atendido a primeira vez, e a gente percebeu claramente a necessidade de um tratamento psiquiátrico, de um acompanhamento psiquiátrico num determinado momento. E eu perguntei, tá indo no psicólogo? Não tô. Assim, mas o psicólogo ainda não te encaminhou um psiquiatra? Não, ele até já me encaminhou, já pediu para eu procurar. Então, ou seja, nesse momento a gente só confirmou e reafirmou a necessidade dele procurar. E eu já tive problemas de a pessoa chega na casa espírita e você pede para ela procurar um tratamento terapêutico, a pessoa fala mal, acha ruim, não quer, não é? Eu vim procurar um tratamento espiritual, a pessoa me manda procurar um tratamento médico, manda procurar um psicólogo. Entende? A gente já teve casos desse, sai revoltado e fala mal para todo mundo. Mas, ou seja, precisa-se ter essa firmeza, né? Porque tem casos que a gente pode ajudar, pode auxiliar, a gente acompanha pessoas com esses problemas, né? Que você vai ajudando, vai auxiliando, mas muitas das vezes a gente auxilia até em estar ali acompanhando, né? Você está indo no médico, o que está acontecendo? Né? Ah, não, o médico trocou minha medicação. Tivemos um caso agora. A menina vinha, foi meu processo depressivo endógeno, diz o médico, é outro medicamento. Então pediu para trocar e ela estava numa crise. Aí deu uma melhorada e trocou o medicamento. Mas eu vou terminar com o medicamento em 3 ou 4 dias e ele disse que o outro leva 15 dias para fazer efeito. Eu falei, então você toma cuidado, porque certamente você vai entrar em crise nesses dias. Não deu outra. Isso foi na segunda-feira. No domingo ela chega na casa espírita aos prantos, chorando e o tempo todo, não é? Mas eu sabia já que era o que era a troca da medicação. Não, sossega, acalma. O medicamento vai fazer efeito, a hora que fizer efeito. Aí quando foi na outra semana, já mandou mensagem, já teve na casa espírita. Ou seja, tranquila, harmonizada, né? Então eu vejo assim que esses problemas, a gente tem, por mim, eu sou muito leigo nessa questão, mas a gente precisa de ter a coragem de encaminhar o companheiro para assistência médica, sabe? Nós não podemos chegar e achar que tudo a gente vai resolver na casa espírita, nós não vamos resolver. E às vezes a espiritualidade encaminhou até ali, até para a gente, no caso desse rapaz agora, essa semana, até para a gente reforçar nele a necessidade dele procurar um psiquiatra. Está à beira do suicídio, né? E aí não tem tratamento espiritual que vai dar certo. Tem uma coisa nessa sua fala, Marcos, que é importante, que eu me lembro, e isso é muito complexo mesmo, né? Porque as pessoas vão à casa querendo um milagre. Eles querem coisas que eles não têm que ter trabalho, né? E eu me lembro uma vez, eu recebi uma paciente e eu encaminhei essa paciente para uma casa espírita. E a gente tem muito cuidado, eu particularmente, de onde eu vou encaminhar. Porque, infelizmente, tem casas espíritas que o cuidado com o ensinamento, com o doutrinário, é muito pequeno e, às vezes, em vez de ajudar, atrapalha. Mas eu encaminhei para uma casa muito séria, e eu mandei essa pessoa para uma reunião. Até vou citar quem dirigia a reunião, está desencarnado, muita gente conhece. Era a reunião que o Honório dirigia. E o Honório, durante a reunião, numa das reuniões, falou que a responsabilidade da nossa melhora é nossa, né? Aí ela voltou na reunião e falou assim, a senhora gostou, voltou, não volto lá mais não. Por quê? Não, aquele homem lá não resolveu nada. Ele disse que o problema meu é meu. Uai, eu fui lá para ele resolver, não é para mim resolver, não. Senão não precisava ir lá. Então a coisa, você tem o outro lado.
E a gente tem que ter o cuidado, porque a medicação, ela pode tanto ajudar quanto ela pode atrapalhar quando a interferência espiritual é grande. Então, a gente convive com esses problemas. Então, se vai a um médico e o diagnóstico não é correto, se a gente vai e ele dá um remédio errado, ele pode abrir mais o campo de consciência e os espíritos influenciar mais. E a gente tem medicamento que a gente usa essa expressão, como os espíritos falam com a gente, que a gente bloqueia os canais mediúnicos temporariamente para que a pessoa possa ter um prazo, que é isso que as pessoas precisam, para elas poderem aproveitar o estudo, aproveitar o passe, né? Até porque eu tenho para mim, e isso não é o espiritismo que fala, sou eu tenho para mim que reunião de desobsessão só resolve para desencarnado. Só para desencarnado. Porque os encarnados, eles precisam do tratamento de profundidade, de evangelho terapia. Então, afastar espírito de quem está doente não resolve as coisas. Você adia o problema, você não resolve o problema. Então, a reunião de desobsessão, muitas vezes, ela só vai ajudar o desencarnado. Foi ali que a espiritualidade vai levar para uma instituição e cuidar. Até porque, às vezes, a gente faz a reunião de desobsessão e o obsediado em casa não faz o trabalho, não participa. É a família que tenta ajudar. Aí os espíritos ajudam a família, mas não consegue ajudar o outro porque ele não se dispôs a isso. Então, o que nós precisamos entender é que o importante que a casa espírita tem que oferecer para o doente é a evangelho-terapia. O passe, todo o trabalho terapêutico complementar, ele é igual a muleta quando você quebra a perna. Ela vai te ajudar, mas ela não vai sarar a sua perna. Você vai ter que fazer um trabalho, vai ter que colocar de repouso, depois tem que fazer fisioterapia, mas se você andar de muleta o resto da vida, você não melhora a perna. Então, o que melhora o espírito é reforma íntima. Isso que modifica. E por isso que a gente consegue muito pouco resultado. Aí, às vezes, os grupos se frustram, a gente não está ajudando. Está ajudando, mas as pessoas não se ajudam. Porque da mesma forma que a gente não se melhora, as pessoas que vêm na casa espírita não melhoram. E tem gente que vem, a hora que melhora vai embora e não volta mais. Que é igual o indivíduo que começa a tomar o remédio. A hora que o remédio melhora, ele para e às vezes vai complicar mais a vida dele. Roberto. Só complementando, o que o senhor poderia falar para nós um pouco? O senhor falou do passe, da água fluidificada, do evangelho. E as reuniões de irradiação, de vibração que a gente faz em prol desse sofredor? Olha, o trabalho em favor dos sofredores é igual quando a gente prepara uma reunião de harmonização no plano físico. Vai depender também do sofredor, porque se ele não gostar da música tranquila, da oração tranquila, ele vai embora porque é muito chato. Olha, para o encarnado, talvez não vai resolver muita coisa se ele não se dispor a receber. Porque a questão é de disponibilidade.
né? A cada um é dado segundo a sua obra, e a maioria das pessoas, elas querem, venha a nós, vosso reino, nada. Elas não querem fazer nada, elas querem receber. Então, o que nós temos de problema, na verdade, é porque as pessoas não se dispõem. Eu trabalho com isso o tempo todo, a gente vê. A senhora tomou remédio? Tomei, doutor. Mas aquele último remédio que o senhor tomou, ele era muito caro. Eu tomei dia sim, dia não. Aquele remédio, eu nem fui com a cara dele, você sabe? Porque comprimidão, não tomei aquilo não. O resto que o senhor deu tinha que melhorar, né? Eles tratam do jeito que querem. Você imagina que algo que é material e palpável, que o povo gosta, né? Porque o povo adora remédio e receita, né? Eu falo que médico é bom por isso, porque se der errado, o culpado fui eu que fiz a receita. Não é você que não tomou o remédio. É porque o doutor Roberto, aquilo que receitou não valeu nada. Mas você tomou o remédio? Não tomou o remédio. Então, nós vemos a situação, assim, a irradiação só funciona se eu me abro para esse lugar, né? Porque quanta gente entra e sai da casa espírita pior, sai pior mesmo, porque ele passou ali o tempo todo, falou assim, ficar aqui, eu tô com uma fome, a Keila fez lá uma costelinha. Você conhece a minha história com a carninha de porco. A costelinha, isso, aquilo, outro, fazer isso. O que eu vou receber de ajuda ali? Nada. Minha cabeça passou o tempo todo pensando que não devia. A única coisa que eu vou ter é a costelinha quando chegar em casa, né? Só isso. Roberto, isso é tão interessante porque isso envolve os trabalhos igual esse momento aqui, da gente estar buscando essa oportunidade de conhecimento. Tem pessoas que ficam preocupadas com o horário que vai acabar, né? Não preocupa em vir participar, reunião mediúnica é a mesma coisa, né, Val? Tá demorando, já fica olhando pro relógio e tal. O Marcos colocou muitas vezes a questão da que a pessoa chega até a casa espírita e muitos já chegam com o diagnóstico que foi colocado lá fora, né? Você está com isso, você está com seu problema espiritual realmente, você tem que procurar e entra naquilo que você colocou do Honório. Não vamos resolver a questão da pessoa e a pessoa sai daqui chutando até a caixa d'água. Não vou chutar nem o balde, mas a caixa d'água logo, porque não resolveu o meu problema dentro da casa espírita. E fala mal lá da casa espírita lá fora, porque a casa espírita realmente não conseguiu fazer o processo. Não serviu para nada, né, Walter? Então é muito nesse sentido, e a busca realmente é a da pessoa. Então, nesse sentido, em relação a esses transtornos, a mediunidade em si, não é mediunidade nenhuma, igual você mesmo coloca, né? A pessoa já chega já mais faltando parafuso que tudo, né, Walter? E aí entra nesse sentido aí. Esse problema, esse tal de diagnóstico de mediunidade, né? As pessoas e as pessoas querem saber que ser médium. E a gente que é médium, porque os outros falam assim, o senhor não é médium? Então o senhor sabe se eu sou médium ou não? O pessoal entra no meu consultório e fala assim, o senhor vai me dar uma orientação espiritual? Não, eu estou tratando o paciente, né? Essa coisa toda. Um dia, quando eu trabalhava no consultório, no ambulatório do hospital, um dia acabei a consulta e a paciente não levantou. Aí eu falei assim, não, minha senhora, já acabou. Ué, mas o senhor não vai receber o doutor André Luiz para ele me atender, não? Eu virei para ela, se o doutor André Luiz não deve estar querendo nem saber de mim, que eu dou muito trabalho. Mas o que acontece é que esse diagnóstico é um problema muito sério. Muito sério. Essa lembrança do Eurípides, que para a gente interromper, e eu vou ser mais sucinto, isso é muito grave. Mediunidade, ela tem características. Nós podemos falar isso no retorno. Ela tem condições. E a gente só vai ter certeza se essa mediunidade vai ser usada ou não num desenvolvimento, num trabalho.
Porque o próprio Calderaro diz que, às vezes, no mesmo grupo de fenômeno mediúnico, você tem uma diversidade de receptividade tão grande que é difícil você definir isso. Então é muito atrevimento quando eu ouço as pessoas dizerem que as pessoas são médium da forma como elas dizem, com tanta facilidade e propriedade, e dizem: eu tenho 60 anos de doutrina espírita e tenho capacidade de falar. Eu vou usar, então, usando, né? Eu tenho mais de 50 anos de mediunidade e eu não me acho com nenhuma competência para falar disso da forma que eu ouço as pessoas falando. E aí a pessoa vem para casa, ela não é médium, ela se frustra porque ela não foi preparada, ela não aceita entender que ela pode ser alguém que é um doutrinador, alguém que é um sustentador, alguém que é evangelizador, que é melhor do que esse processo todo, porque a turma da evangelização trabalha com profundidade, todo esse processo que é exatamente o oposto. O povo quer ir para um lugar que deveria ir poucos, e a grande maioria deveria estar trabalhando com a evangelização, que deveria ser o nosso foco, o nosso trabalho, e as pessoas não querem trabalhar com a evangelização. Não querem se dispor a falar, a fazer um trabalho nesse sentido que é tão grande, tão importante. Então, o indivíduo se frustra e ele sai dali e abandona tudo porque alguém, de uma maneira leviana, fez um diagnóstico que eu não sei aonde que ele arrumou, e você é médium. Aí fala assim: não, é porque Kardec disse isso. Então você não estudou Kardec. Kardec fala que todos nós somos médiuns, mas os médiuns ostensivos, ou seja, aqueles que têm que trabalhar, é uma outra categoria. Ou seja, numa linguagem mineira, todos nós podemos sentir um trem. Mas sentir o trem não significa que eu vou receber o trem. Então, nós temos que entender que a mediunidade, ela é uma condição de minoria ainda no processo de transformação da humanidade. Então, isso é muito perigoso. Mas nós estamos no horário, o Eurípides só pensa em... Pode falar. Roberto, só trazendo um pouco o campo físico, essa questão da parte psíquica, né? Eu trabalho com a área da saúde e é muito traumático o atendimento da saúde na hora da crise. Eu trabalho no serviço do SAMU e é traumático tanto para o paciente quanto para a equipe. E ainda não tem, a gente ainda não tem o pessoal da saúde mesmo. Nós não temos um manejo de atender esse paciente de forma correta, levando para o lado espiritual, né? Que deveria se levar pelo menos uma parte do atendimento para o lado espiritual e não se leva. É um atendimento muito traumático, que envolve polícia, envolve bombeiro, envolve amarrar a pessoa, algemar. Então, assim, é muito traumático essa questão. E isso, assim, pode interferir no tratamento depois posterior do paciente? Pode. O indivíduo pode passar a viver um trauma desse, mas a gente tem pouco recurso, né? As políticas de saúde mental não é no Brasil, é no mundo inteiro, elas são deixadas de lado, né? Você imaginar, tem uma pesquisa muito séria de mais de 100 países, quer dizer, inclusive os países considerados mais evoluídos, que são os países mais ao norte da Europa. E a resposta é que de cada 2 pacientes deprimidos no mundo, 1 nunca recebeu nenhuma assistência para a depressão.
Então você vê que a política de saúde mental, ela é só bonitinha no discurso antes da eleição, porque depois da eleição eles não vão fazer nada. Então o que acontece é que eu já ouvi falar, eu não me lembro do dado agora para não fazer, quando eu fiz a pós-graduação em atenção psicossocial, mas é um dado assim, que o SUS tem tantos % para a saúde mental. E que, na realidade, o que o governo coloca na saúde mental é menos de 1/4 do valor que ele seria obrigado a gastar com saúde mental. Então, os grupos não são preparados. Tem médico que acha que isso é frescura, que isso é encheção de saco, que é falta de trabalho, que maltrata, que distrata, que não sabe nem diagnosticar. E se a gente pensa que um profissional médico tem isso, imagina os demais profissionais. Então, essa coisa não tem esse recurso. Isso vai funcionar muito mal. Agora, a visão de espiritualidade agora está se abrindo, mas é uma visão ainda muito pequena. E é uma luta muito grande. Eu acredito que vai melhorar muito, mas ainda a gente está caminhando com muita dificuldade.